Fala, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Então, sobre confiar em Deus, né? Sobre decisões erradas que muitos de nós tomamos, tá? Quem nunca tomou uma decisão errada? Tá movida, tá? Pela sua própria vontade. Olha só, Deus não tem nenhum problema, tá? Em realizar a sua vontade, o seu desejo, tá? Só que, na maioria das vezes, os nossos desejos não coincidem, né? Não são aprovados por Deus, porque Deus, ele sabe, tá, que isso vai ser algo ruim. Muitas vezes ele pode deixar isso se concretizar, tá no seu alcance, é possível, então ele pode deixar que isso se concretize, mas lá na frente você vai ver, né, fiz uma má escolha, tá? Muitas vezes pode acontecer, tá? E vai servir como aprendizado, tá? Só que Deus não quer que toda vez aconteça isso, não quer que toda vez você fique tomando decisões erradas, tá? Deus, ele quer que você deseje algo que seja de acordo com a vontade dele. Por isso que ele falou, tudo que pedir oração recebereis, tá? Mas também é falado que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, tipo assim, tem alguma contradição? Não tem uma contradição. Ser feita a vontade de Deus, isso aí é uma premissa, isso aí é um padrão, isso não pode ser quebrado. Só que a vontade de Deus sendo feita não vai anular também que o seu desejo seja feito. Porque você é filho de Deus, logo você sendo filho de Deus, você vai querer desejar algo, pedir algo que você sabe que vai agradar a Deus, que não vai ser contra a vontade dele, tá? Então, tem como andar junto, o seu desejo com a vontade de Deus, eles têm como ficar alinhado, tá? Então, isso é algo que a gente vai aprendendo, tá? Você vê muitos louvores, muitas músicas, né, que vão trazer uma temática, né, que Deus vai realizar seu sonho, que Deus vai fazer, que você pediu, tal. Só que também existe aqueles que falam o que eu tenho é melhor, sei lá o que, né, eu vou fazer muito mais, sei lá o que, né, e tem uns que tem até duplo sentido. Começa falando que vai fazer e lá na outra parte da música já muda, né. Então, assim, são músicas que são composições que são feitas, né, muitas vezes não é muito bem pensada, tá? Ou talvez, né, pode ter sido a intenção realmente, né, de ter o duplo sentido para que, se isso aqui está falando com você, opa, isso aqui não, calma, essa parte está falando que não, porque Deus já confirmou para mim que é, então não preciso entender que esse recado é para mim, né? Mas muitas pessoas são doutrinadas através de música, né, através dessas letras, né? Mas Deus, ele fala através das músicas, sim. Aquela música, né, Os Sonhos de Deus Não Se Frustrarão, é uma música que várias vezes eu já ouvi ela, tá? E Deus estava me consolando, né, confirmando que não vai se frustrar, entende? Então, assim, eu não tô, né, falando que é errado você ouvir esse tipo de música, né, mas você não pode se guiar pela música, você tem que primeiro entender qual é a vontade de Deus. Você não pode usar uma música para justificar a sua vontade. Minha vontade é que seja isso, então eu vou ver essa música aqui que está dizendo que Deus vai fazer. Então eu vou pegar esse versículo aqui. Só que aí você tem que entender primeiro qual é a premissa, que seja feita a vontade de Deus. Ou seja, se o seu desejo está de acordo com a vontade de Deus, então realmente, tá, você pode declarar que vai acontecer, que Deus vai fazer, tá? E a gente sabe que até chegar à realização existe um tempo. Tá? Existem promessas que elas são condicionais, tá? Que ela vai depender da sua conduta. Existe promessa que Deus vai cumprir e não tem uma condição, ele vai cumprir porque ele vai cumprir, tá? Quando Deus, ele decreta algo, tá? Ele decretou, eu farei, e não coloca nenhuma exceção, tá? Ele vai fazer aquilo ali, ele vai mover as coisas para que aconteça daquela forma. Você quer ver um exemplo? Muitas profecias, tá? Aliás, muitas não, né? Todas as profecias elas vão se cumprir, tá? Todas. É algo que não tem como, você não tem como orar e pedir para Deus cancelar o toque da quinta trombeta, tá? Você não tem como fazer isso. Agora você pode, através da oração, tá? Isso pode ser amenizado, né? No sentido de pessoas escaparem, tá, de juízos de Deus, pessoas receberem livramento. Por isso que Jesus falou, tá, como suportaste os sofrimentos com paciência, te livrarei também durante a hora da provação que eu tive sobre todo mundo. Ou seja, aí a Bíblia fala em Apocalipse 12, a mulher guardada no deserto durante 1260 dias, ou seja, foi um grupo que recebeu o livramento,
que vão ficar numa localidade, tá? No esconderijo do Altíssimo. Mas vai ter o grupo que vai ser mártir, tá? Por quê? Porque não foram dignos, obviamente, de receber livramento, tá? E porque também é fato que Deus vai escolher aqueles que vão ser mártires, tá? Vai ter aqueles, eu quero que você dê testemunho através do mártir. Você vê as duas testemunhas, eles foram mártires. Jesus foi mártir, apóstolos foram mártires, então eles não tiveram como escolher. Mas é possível que você obtenha o livramento, tá? Por isso que Jesus falou: estejai orando para que possais achado digno de escapar de todas essas coisas. Ou seja, tem pessoas que elas podem obter esse livramento através da oração, mas elas não têm como anular que cristãos vão ser mártires. Elas não têm como anular as profecias, mas dependendo da oração, da busca dela, Deus ele pode amenizar a situação, Deus ele pode trazer algum tipo de escape, tá? Você vê que a palavra até cita, tá? Que o justo muitas vezes, tá? Ele é arrebatado como uma presa. Por exemplo, o leão vai lá e arrebata, né? Ele é morto, tirado dessa vida, para que seja poupado de ver os sofrimentos que vão vir. Eu não lembro qual passagem é, tá? Tem um versículo assim, caso você pode pesquisar. Eu pedi para perguntar aqui para mim, que eu mando o versículo, procuro, tá? Que é citado. Então tem pessoas que Deus ele recolhe para que elas não venham sofrer, tá? Coisas futuras que elas não teriam estrutura para suportar. Já outros têm estrutura. Aquele louvor diz, né? Deus conhece a sua estrutura. Não, isso é verdade, tá? Isso está escrito na Bíblia? Explicitamente não, mas é fato que realmente Deus conhece a nossa estrutura. Então, por que então, né, muitos cristãos de mártires, eles obviamente foram mártires? Porque Deus sabe que eles tinham estrutura para aquilo. Só que tem aqueles que não têm. E aí, a culpa é de Deus? Não, é culpa das pessoas que não se estruturaram na rocha, não ficaram firmados na rocha para suportar. Então, como você não sabe de que forma Deus fará, então você tem que se preparar. Eu sei que eu estou trazendo um exemplo escatológico aqui, mas isso vai servir também para situações comuns, entende? Deus te prometeu algo, tá? Deus confirmou. Você não sabe de que forma isso vai acontecer, tá? Você não sabe. Ou seja, você vai continuar fazendo o que você tiver que fazer. Você vai ver, por exemplo, Deus me prometeu, né, que eu vou ter um carro um dia. Se você já tem a condição, você já pode começar a fazer uma autoescola. Ou seja, você não tem que esperar o carro chegar primeiro para fazer. Obviamente, se acontecer isso, você não vai deixar de ter o carro, você vai ter, mas você já poderia estar preparado para usar, né? Entende? Ou seja, deixou de cumprir a promessa? Não deixou de cumprir. Mas por causa da sua decisão, aquilo, né, teve um resultado, teve um início diferente. Poderia ter sido melhor, entende? Por causa da sua decisão, tá? Ou quem sabe até por causa da sua decisão, vamos supor, deixa eu dar o carro, mas sei lá, você tem medo de dirigir, você não quebra esse medo, você simplesmente, não quero o carro não, vou vender. Ou seja, Deus te fez a promessa, mas você acabou que, por decisão sua, você não usufruiu dela. É possível, obviamente, muita gente quer um carro, a pessoa, né, quer o carro, mas tem gente que tem medo de dirigir, isso é fato. Mas será que Deus não pode chegar para alguém, olha, você tem medo disso, mas eu quero te dar isso. Para quê? Para aquela pessoa perder aquele medo, né? Então Deus ele também faz isso, ele pode te entregar coisas que você não vai querer, mas aquilo ali vai produzir um resultado, vai produzir uma experiência de vida, um aprendizado, entende? Uma superação, melhor dizendo. Então a gente não pode exigir para Deus, entende? Eu sei que tem pessoas que fazem, Deus, eu quero assim, assim, assim. E tem vezes que Deus vai realizar mesmo, tá? Mas nem todo mundo acontece isso, entende? Então você tem que ter humildade para aceitar a vontade de Deus, para entender que o que Deus quer é melhor. Isso é confiar em Deus. Puxa, não é exatamente o que eu queria. Puxa, não é exatamente o que eu pedi. Mas, você vai confiar em Deus ou não vai? Então você tem que confiar nele. Isso vai ser o melhor, porque quando você estiver andando em confiança nele, cara, você vai ver, caraca, realmente Deus acertou, realmente Deus fez melhor do que eu teria feito, tá? Quer ver a prova disso? É só você olhar. É só você ver essa escolha que você já fez aí, ó. Vê uns dias atrás aí, há meses atrás, vê. E aí? Você não quebrou a cara? Não se deu mal? Viu que era nada daquilo, não era? Não se frustrou? Então,
baseado nisso, já está mais que provado que você tem que agora confiar em Deus e crer que o que Deus tem é melhor. Ou que a forma que ele vai fazer é melhor. Tá? Vamos supor, Deus ele te confirmou realmente algo que você quer, que você pediu. Tá? Só que a forma que ele vai fazer não é da forma que entende. Então essa mensagem aqui é uma mensagem que, se você tem certeza que você pediu algo a Deus e Deus confirmou que vai te dar, então você não tem que ficar naquela dúvida, né, será que é, será que não? E acabou. Agora, como isso vai acontecer, qual vai ser o processo, aí você não sabe, você vai descobrindo aos poucos, você vai confiando, você vai fazendo sua parte. Agora, se for o caso de o que você pediu não é o que Deus quer para você, realmente, Deus vai frustrar os seus sonhos para realizar os dele, e você vai ver que os dele é melhor, e você vai sonhar com Deus os sonhos dele, tá? Então tem situações e situações. Eu já passei por um momento disso, de eu querer algo, querer, insistir, entende? Já passei. Muitas pessoas já passaram, mas chega um momento, né, cara, que a gente consegue, né, pedir de acordo com a vontade de Deus. E, cara, eu tô muito feliz, entende? Tô muito feliz porque eu sei que Deus vai me considerar o que eu pedi, tá? Foi o que eu pedi há 2 anos atrás, há 5, 10, não foi. Na verdade, eu nunca passou pela minha cabeça, mas é algo que eu pedi, tá? E eu entendo isso como sendo o melhor de Deus para mim, tá? Eu entendo como a vontade de Deus para mim. Então, eu quero, entende? Até porque, né, é uma situação que realmente eu aprendi, na verdade, né, realmente eu cheguei à conclusão, é isso, tem que ser isso. Então não é algo que eu vou ficar, eu queria outra coisa, não, realmente eu quero isso, tá? E você? E aí?